Você faz parte de uma grande organização de mercenários, mas você acorda e descobre que foi traído. O problema é que agora você precisa viver em adrenalina. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal. E eu sou o F, o espião frenético. E hoje vamos fazer as coisas no VaptVupt, pois vamos recapitular o filme Adrenalina. Então pega sua careca reluzente e vem comigo. O filme começa mostrando uma pessoa toda tonta, como se tivesse usado vários tóxicos. E quando chega na sala, percebe que tem um vídeo gravado e descobre que um dos caras que trabalhava com você te traiu. E enquanto você estava desmaiado, colocou um tóxico chinês diferente, onde você teria poucas horas de vida. E aí que começa a grande loucuragem desse filme, porque ele fica revoltado e começa a correr para achar aquele cara. E quando liga pro seu médico, ele não estava, pois ele estava em Las Vegas com várias safadinhas. E depois ele liga para seu amigo, pois como ele trabalhava nas ruas, se é que você me entende, ele sabe das coisas que rolavam, mas ele diz que estava trabalhando em uma boate diferenciada. E ele diz pra caso ver o Verona, só chamar ele. E o filme já começa na adrenalina, pois ele invade um bar de vários negões da canela fina, e na boa, só de olhar a porta, eu já voltaria. Entrei na casa errada, isso aqui é a fantasia de festa. Essa faca ensanguentada aqui, o que essa porra tá fazendo aqui? Ó, pelo amor de Deus, finge que eu nem vim aqui, tá? Faz nada comigo não, que eu sou da igreja, moço, pelo amor de Jesus. E ele já chega todo nervoso indo pra cima do chefe de geral de lá, dizendo que ele estava trabalhando com Verona, mas ele diz que o cara estava sumido. E galera, é tanto canela fina apontando a pistola pra ele, que fiquei até com as pernas bambas. E o chefe diz que não quer nada com Verona, pois ele estava devendo a ele muito dinheiro. E ele começa a sentir dor no peito e tontura, e tenta até meter um negócio branco no nariz pra ver se melhora, mas não dá certo. E Chevy começa a entender como funciona, e pra ter adrenalina começa a partir pra cima dos caneludos, e depois disso mete o pé, senão a brincadeira ia ser outra. Ele liga pro Verona e ele diz que é pegar a mulher dele, e ele diz que quando ele o pegar vai acabar com a turma dele, e o cara achou que ele já estava fedendo. E nisso aparecem vários policiais, e ele estava correndo muito, e pra não ser pego, ele entra no shopping com o carro e liga pro seu médico. E começa a dizer os sintomas, e o médico percebe que o que estava mantendo vivo era adrenalina, e nisso ele começa a meter o terror no shopping, porque se ele for preso ele vai parar e vai acabar falecendo. Ele consegue pegar um táxi, começa a dançar de maluco, e depois para em um posto para pegar vários energéticos, e agora ele já sabe para onde ir, e ele vai pro chefe dele, que era o Carlito, e ele diz que não sabia que ele estava vivo, e o Carlito diz que não poderia fazer nada, pois o último trabalho dele, ele tinha que acabar com o líder dos chineses, e nisso a tríade mandou acabar com ele como forma de pedir desculpas. Então o Carlito estava cagando pra ele. E agora vem um momento que achei vacilo, pois ele volta pra pegar o mesmo táxi e o cara não deixa ele entrar, pois ele estava molhado. Então ele começa a brigar e chama ele de Bilauden. E as velhinhas partem pra cima dele, achando que ele era terrorista. O médico dele liga e diz que sabe o que estava acontecendo, e era um tóxico chinês sintético que fazia com a adrenalina do corpo dele desaparecesse, então ele precisava tomar epinefrina para conseguir sobreviver. E seu amigo, que trabalha de forma não convencional, diz que viu o irmão do Verona entrar no restaurante. Ele já chega no restaurante todo brilhoso e reluzente de suor, e o cara vai para trás para pegar ele do lado de fora, mas já leva uma cutelada na mão. E ele começa a apanhar porque o cara é grandão, mas o amigo dele chega todo louca e começa a meter o rolo nele, e quase que o amigo dá uma falecida de leve, mas ele usa a arma com a mão para acabar com o cara. E depois ele ainda liga pro Verona dizendo que o negócio vai apertar pra ele, e como o efeito da adrenalina está acabando, ele vai até a farmácia do hospital pra pegar a epinefrina, mas a enfermeira fica de graça e diz que vai chamar a polícia. Mas tinha um drogado que diz que o soro de nariz também tem um componente. O problema é que a polícia está atrás dele e ele entra e se esconde em um quarto. E agora vem um dos momentos mais sem noção que eu já vi, pois ele coloca uma roupa de paciente e coloca a arma debaixo do braço como se ninguém estivesse vendo. E tinha um paciente que estava de emergência e ele começa a ameaçar o enfermeiro para ver se tem aquele remédio que ele precisava. E quando consegue, ainda leva um choque no peito para conseguir ficar de pé. Depois de tomar a injeção, começa a correr na adrenalina e ele liga para o médico para saber o que estava acontecendo. Ele diz que o voo ia atrasar 1 hora e na rua estava passando várias reportagens falando que ele era perigoso. E quando um cara olha pro lado, ele estava armado, mas de uma forma não literal. Ele rouba uma moto da polícia como se não fosse nada e começa a dar vários rolês pela cidade, e como a adrenalina estava acabando, ele fica em pé na moto. E claro que isso daria alguma merda. E quando cai, sua namorada liga dizendo que estava
estava dormindo e os dois marcam de se encontrar. Quando chega na casa dela, ele diz que precisavam sair, mas ele é toda lerda como se não tivesse nada para fazer. Ele diz que tinha algo chegando e que era perigoso, mas ela não acredita, pois acha que ele é apenas programador de jogos. Na hora de sair de casa, aparece dois caras, e antes que ela perceba, ele vai dar uma falecida no cara, e quando aparece o segundo, ele faz o mesmo e o joga na piscina. Chegando em um restaurante chinês, ele começa a contar toda a verdade, que ele era um mercenário, e que entrou em uma encrenca, pois ele foi mandado para falecer um dos chefes chineses, mas nisso todos começaram a correr atrás dele. Mas a verdade é que ele não faleceu o cara, mas falou para ele se esconder por 2 dias, pois sabia que algo iria acontecer. E mesmo ele contando isso tudo, ela não acredita. Quando estão indo embora, o coração dele começa a falhar, e a única maneira dele conseguir sobreviver seria fazendo a brincadeira ali no meio. E ela não quer, mas como percebe que era sério, e galera, fecha os olhos das crianças aí, porque o maluco vai firme, sem perdão nenhum. E ele só não é negão da canela fina, mas geral começa a torcer por ele e filmar. E ele recebe a ligação de seu amigo e ele manda o endereço. O problema é que ele havia sido pego e era uma armadilha. E no caminho até o local, o taxista é negão da canela fina e dá um produto diferenciado pra ele conseguir aguentar. E o cara diz pra ele tomar cuidado, pois isso é feito artesanalmente. Chegando no local, ele começa a sentir os efeitos e tenta chegar escondido. Está cheio de caras que trabalhavam pra ele. E agora vem o plot twist que ninguém esperava, pois estava cheio de carecas do bigode. E eles dizem que ele estava perdendo tempo indo atrás do Verona, quando na verdade o chefe dele estava mandando em tudo, pois o falecimento dele seria como um pedido de desculpa para os chineses. E a namorada dele aparece, pois ela é meio burra, pois ela queria saber se o que ele contou era verdade. E agora começa um tiroteio e perseguição na fábrica da Nike, quer dizer, em um local onde os chineses trabalhavam para produzir peças de alta qualidade para ser vendido a 3x10. E na fuga ela percebe que ele não estava mentindo. Na fuga começa mais uma perseguição, e para ele não ficar sem adrenalina, ela começa a fazer um bem bolado, o desce seco e sobe molhado. E o cara fica todo motivado, e depois disso tudo ele consegue chegar no médico que estava o ajudando, e ele o medica e diz que ele estava a ponto de falecer, pois como estava em toda sua corrente sanguínea, ele teria cerca de 1 semana. E como agora ele sabe o que fazer, ele diz que precisava de 1 hora, e mesmo sendo arriscado, o médico faz. E ele liga pro Verone dizendo que trocaria o cordão do irmão dele pelo antídoto, e os dois marcam de se encontrar na casa do chefe. Como ele não é bobo e sabe que é uma armadilha e que o seu tempo estava contado, ele durante o caminho começa a ter várias alucinações com um cara que estava no elevador, e ele chega na cobertura onde tinha 2 caras já o esperando, e agora ele estava sendo desarmado pelo Steven Seagal mexicano. E chegando lá, Verone estava sentado com o chefe dele. O problema é que tiraram o remédio que ele estava usando. Ele começa a perturbar o Verone, que era um cara meio burro, e o chefe diz que agora ele poderia dar uma falecida de leve, e ele aponta o dedo como se fosse uma arma, e geral acha que ele estava brincando. Mas do nada, o Steven Seagal mexicano leva um tiro, e eles veem que o chefe dos chineses na verdade estava vivo, e o cara chegou com seus capangas. E aqui já começa aquele tiroteio humilde que todos nós conhecemos, e o chefe começa a fugir de helicóptero, e Verone vai atrás e o trai. Só que nosso careca reluzente chega, e agora começa uma briga muito louca, pois os dois estão voando e dando tapa na cara e dedada na bunda do outro, porque ninguém quer cair. Como o Chevy sabia que não tinha muito tempo, ele puxa o Verone para fora do helicóptero, e agora os dois dariam uma falecida de leve. E antes de cair no chão, ele liga para sua namorada para se despedir e pedir desculpas. E ele cai no chão dando uma quicada violenta, mas o filme termina mostrando que o coração dele bateu e que ainda estava vivo. E galera, não vou te falar nada, pois sei que tem um 2, mas assim, o cara conseguir sobreviver a uma queda dessa, no outro dia eu sentei errado no sofá e acordei cheio de dor na nádega esquerda. Agora imagina cair de um helicóptero. E parece que em filme ou é 8 ou 80. Às vezes nego tropeça e desmaia, às vezes nego cai do prédio e dá em nada. Mas é isso pessoal, mais um filme recapitulado, e espero que tenham gostado. E se curtiu, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder o que está por ver, porque o negócio está louco, hein bebê? E me segue no Instagram, o @EFDFilmes, pois temos muito mais. E agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!